Mas infelizmente no Dia das Mães ela veio a falecer. Então família é uma coisa que eu não tenho mais. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fragmentos, com o quadro Fragmentos de Vida. O quadro onde você conhece histórias de diversas pessoas aleatórias que eu encontro na rua e que topam fazer um vídeo, uma entrevista para o canal. Com certeza conteúdo que agrega valor à sua vida, com alguém que você conheça. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para ajudar o canal já deixa o like aí nesse vídeo e vamos para o próximo vídeo. Muito boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, amigão. Me chamo Alexander Maia. Alexander Maia. Alexander, eu vou começar aqui com as perguntas, só que na verdade a primeira pergunta foi a pergunta deixada pelo último participante. E aí assim vai, ele faz uma pergunta e o próximo participante responde. E no caso, a pergunta que ele deixou para o próximo participante, e nesse caso é você, é a seguinte: você está satisfeito com a sua vida ou ainda falta fazer algo? Mas no momento eu estou satisfeito. Cheguei onde que eu queria chegar, me formei, trabalho na área que eu realmente sempre admirei, sempre quis trabalhar, que é educação física. Sou triatleta também, já me formei como técnico de triatlon pela Confederação Brasileira. No momento eu estou assim satisfeito com a minha situação financeira e com a minha vida pessoal também. Mas claro que a gente almeja sempre voos maiores, né? Mas mais pra frente, melhorando, me estabilizando bem, procuro fazer meu mestrado, por aí vai. Mas no momento eu tô bem confortável, tô bem satisfeito. Legal, bacana. Agora uma curiosidade, a partir do momento que você decidiu virar triatleta e até o dia da competição, quanto tempo foi de preparação física? Foi bastante tempo, foi porque na verdade eu não sabia nem nadar. Eu tinha até medo de mar aberto. Não conseguia furar uma onda, nem nada. Só que eu comecei com o ciclismo. E comecei com a corrida depois, e uma atividade foi ajudando a outra. Fiz algumas provinhas de duatlon, que você corre, pedala e corre, só que estava faltando alguma coisa, que era justamente a natação. E quando eu estava para me formar, isso já tem uns 10 anos, 12, 10 anos atrás, eu falei, eu vou meter a cara e vou aprender a nadar, porque não tinha muita lógica, o professor de educação física que não sabe nadar. Colei com uma técnica fantástica de natação, professora Cíntia Boemi, top. E quando menos esperei, comecei em um mês, já estava nadando 1 quilômetro, na verdade, 1.000 metros. E quando eu cheguei a 1.500, ela me deu de presente uma inscrição do Rei Rainha do Mar. E aí eu comecei a perder o medo e fui embora. Aí eu caí na atividade do triatlon, que eu já gostava de pedalar. E era isso que tava faltando, esse desafio para mim mesmo, né? Falei, cara, muita gente consegue fazer, eu já consegui superar esse medo de nadar, vamos dizer assim, esse trauma, esse receio. Vamos fazer esse Ironman. Fiz o 70.3, que na verdade é o meio Ironman, e saí satisfeito, porque eu completei a prova, não tive problema nenhum, e já fiz 3 provas desse tipo e sempre consegui. E agora a gente vai, como eu te falei no início, a gente sempre vai querendo mais. Para 2027 já estou focado já no triatlon, no Ironman completo, que é lá em Floripa. E o treino continua, mas é um treino bem longo porque dobra as distâncias. E junta com trabalho, essas coisas, você tem que ter muito jogo de cintura para você conseguir equilibrar, né? Treino e trabalho. Mas vai dar certo. Entendi, bacana. Qual é uma lembrança simples do seu dia a dia que de vez em quando ainda te faz sorrir? Fazer o meu trabalho como professor de educação física e ouvir aquela frase que deixa, acredito, qualquer professor satisfeito. Cara, consegui realizar o meu sonho graças a você. Isso é muito gratificante. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Cara, no momento, assim, viver sozinho, porque eu já não tenho mais meus pais,
né? Eu sou filho único de pais, filhos únicos, então família é uma coisa que eu não tenho mais. Eu sinto o peso da responsabilidade de você ter que cuidar de casa, 2 cães, trabalho, treino, a tua vida pessoal, que eu digo fora de treino, fora de trabalho. E tem hora que você se sente realmente sozinho, mas isso daí a gente vai se acostumando, vai se adaptando, né? Que nem os treinos. Mas no momento a maior dificuldade mesmo é essa, de você tudo cair nas suas costas e você não ter que contar com ninguém. Mas é que nem no triatlon também, né? É você contra você. Mas vou superando isso aí. Entendi. Me conta uma coisa que eu quero saber pessoalmente. Me conta uma experiência inesquecível que você tem com os seus cães. E fala o nome deles. Sim, eu tenho 2. Eu tenho a Daphne, que é caramelo. Ela já tá velhinha, já tá idosa, já tá ficando ceguinha. Eu adotei ela da rua. Eu morava na Ilha do Governador e era noite já, era quase 11 horas da noite. Eu vi um choro, cachorro filhote, e fiquei procurando. Quando eu vi, amarraram ela no poste. Aí soltei ela e tal. Ela abraçou o meu pé, ficou fazendo festa, aquela alegria. E como era noite, eu falei, cara, não vou deixar ela aqui porque um carro vai acabar pegando. Levei para casa. Aí dei comida, água, ela comeu, bebeu água e apagou. Tava muito cansado. E no dia seguinte, aonde eu ia, ela ia atrás. Tem sido assim até hoje. E o Duque, eu peguei porque com a perda dos meus pais, a Daphne começou a ficar depressiva. Ela era colada com a minha mãe também. E como eu saía para trabalhar e deixava ela só, ela não gostava de ficar só, então ela começou a não querer sair, não querer mais brincar, nem comer. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar um outro cachorro de menor porte para fazer companhia para ela. E foi aí que adotei o Duque. E eu achei que ele era filhote, só que parece que ele não cresce, ele tá sempre do mesmo tamanho, sabe? E parece que ele vai fazer 5 anos. E você olha, você acha que ele tem meses, sabe? E ajudou muito a Daphne a sair desse... É engraçado, mas os cães também têm, né, depressão. E ele ajudou muito a Daphne a sair dessa daí. E agora eu me mudei, né, recentemente. Estou em Copacabana, então o astral mudou. E os dois agora estão... Um ajuda o outro, um implica com o outro, parecem irmãos. E claro, alegra a casa também. Legal, legal. Realmente ter um pet realmente muda e melhora o ambiente de qualquer lugar. Sim. Qual foi um erro que marcou sua vida e o que você aprendeu com ele? Eu, antes de me formar em educação física, eu dei mesmo cursando ainda, eu procurei focar em outra área, que era de aviação civil. E nisso, claro, né, fazendo curso, fazendo entrevistas, viajando, essas coisas para lá e para cá, acabou aumentando meu tempo na faculdade, o que poderia ter sido encurtado, né? Mas como eu me formei, tem essas 2 formações, assim, não foi um erro, mas eu poderia ter esperado, de repente, me formar para tentar fazer essa atividade, não para visando assim, não me atrapalhar na faculdade. Tô querendo dizer que eu, com esse curso, mesmo fazendo a faculdade de educação física, estendeu meu tempo na faculdade. E isso que eu acho que eu, pensando assim, no geral, eu acho que isso realmente atrapalhou um pouco. Não foi tão bem pensado, vamos dizer assim. Então acho que eu posso usar esse argumento respondendo essa pergunta. Ok. Qual foi a decisão mais difícil que você já precisou tomar e como isso mudou quem você é hoje? Eu tive que cuidar da saúde da minha mãe. Eu já era formado, estava trabalhando numa academia na Ilha do Governador na época. E eu soube que minha mãe foi diagnosticada com câncer. E ela fez a cirurgia, ela conseguiu eliminar que foi no intestino,
mas no fígado ficou um pouco ainda do resquício ainda lá. E nisso ela poderia eliminar o que sobrou fazendo quimioterapia ou radioterapia, não lembro, mas acho que era quimio. Depois dela se recuperar da cirurgia. Quando chegou no dia que ela foi fazer essa quimio, teve o problema da Covid. Então, tudo ficou fechado, ninguém saía de casa, ninguém sabia o que era, e todo mundo morrendo. E minha mãe, em casa, de idade, na época estava com 64. Meu pai também estava com 73 na época. E todo mundo preocupado e tal. E o médico, o oncologista da minha mãe falou, olha, fica em casa porque a gente não sabe o que é e tal. Para resumir, minha mãe começou a ter complicações de saúde, aquela coisa toda, e eu tive que largar meu trabalho, larguei tudo que era academia, larguei alunos de personal e me dediquei a cuidar da minha mãe, porque eu sabia que meu pai ele não ia ter, não é frieza, mas ele não ia ter controle para poder cuidar da minha mãe. Ele fica agitado e ele perde um pouco a noção. Então eu tive, na verdade, que cuidar dela e dele. E cuidei da minha mãe, fiz o que eu pude, acompanhei. Mas infelizmente no dia das mães, ela veio a falecer. E estava no hospital, estava eu e meu pai. Passou os meses, os anos, quando eu pensei já em retomar minha vida, eu ainda tive que fazer aquele suporte pro meu pai. Quando eu comecei a voltar a trabalhar, tive que largar tudo de novo para cuidar do meu pai. Meu pai começou a ter uma depressão e acelerou um processo que apareceu uma doença autoimune chamada neuromielite, que eu nem sabia o que era. Qual o nome? Neuromielite. É uma doença autoimune que afeta a medula espinhal. E tem dois tipos. Tem uma que afeta a visão, que eu nem sabia que existia isso, e a que afeta a medula. Do meu pai afetou a medula, ele começou a perder os movimentos da perna e braço, eu tive que cuidar dele. E tive que largar tudo de novo para cuidar do meu pai. Infelizmente, em dezembro do ano passado, meu pai fez a passagem dele. Então, assim, foi duro, foi pesado, porque eu tive que praticamente mudar. Eu senti que eu mudei, assim, da noite, da água pro vinho, que me deixou mais forte, mais maduro, mais equilibrado. Mais responsável. Faria tudo de novo por eles. Mas, assim, infelizmente, a gente tem a hora, a gente não pode ir de encontro a isso. Mas foi pesado, porque eu tive que largar trabalho, enfim. Mas foi uma parte bem difícil, mas tenho orgulho do que eu fiz e por ter passado por essa experiência, sou o cara que eu sou hoje. A próxima pergunta é interessante. O que você aprendeu nessa trajetória que poderia ajudar alguém que esteja passando por algo parecido agora? Eu tive uma colega de trabalho que ela passou por essa situação e ela estava na mesma situação, só que ela só tinha um pai. E ela era sozinha também. Então comecei a passar um pouco do que eu passei para ela não ficar tão perdida assim. Mas infelizmente o pai dela também veio a falecer e perdi contato com ela. Meses depois eu encontrei com ela e ela veio agradecer a mim pelas sugestões, pelas orientações que eu fiz. Porque senão ela ia estar totalmente perdida, segundo ela, não saberia nem por onde começar. Então, assim, me senti útil, mesmo estando distante. Eu passei um pouco do que eu passei para ela, e ela conseguiu fazer igual ou, de repente, até melhor. E ela veio agradecer, fez o que ela pôde também, mas, infelizmente, como eu te falei, quando chega nessa hora, não tem o que fazer, Eu acredito que eu devo ter ajudado ter passado por essa situação, Se você pudesse voltar no tempo e mudar só uma coisa, o que mudaria?
eu acho que eu ia procurar, com a cabeça que eu tô hoje, eu iria procurar cuidar mais dos meus pais. De repente, com uma avaliação médica, né, preventiva, poderia ter evitado essas perdas, vamos dizer assim, né? Primeiro com a da minha mãe e de quina, vamos dizer assim, né, do meu pai. Se minha mãe estivesse viva, meu pai estaria vivo também. De repente, poderia estar até vivo ainda hoje, né? Mas a gente não pode escutar no tempo, mas acho que faria isso. Legal, legal. Você se lembra de uma vez em que chorou em público? O que aconteceu? Quando bateu uma saudade extrema na minha mãe. Tive que ficar... Tava trabalhando. Mas aí, no caso, ela já tinha partido? Já tinha partido e do nada veio um sentimento assim que parecia que... Como é que eu vou explicar? A própria falta, né? A própria falta, né? A ausência dela, né? E eu comecei a chorar, do nada, sabe? Mas tive que me segurar, porque eu tava até numa academia ainda. Mas assim, onde ficam os aparelhos ou em outro? Sei lá. Eu tinha terminado de fazer minha aula de personal. Eu ia até sair pra comer e tal, mas a gente tava batendo papo ali, só que nisso eu saí pra pegar minhas coisas, começou a bater aquele sentimento, e comecei a ficar com o olho cheio d'água e tal, eu tive que me segurar, fingir que eu ia tomar um banho pra eu poder extravasar, né, vamos dizer assim. Só acho que ninguém viu, o pessoal achou meio esquisito, né, porque eu saí meio que rápido sem falar, né, mas foi a única vez assim que eu meio que desabei, meio que em público, vamos dizer assim. O que mais te motiva a continuar todos os dias? Saber que meus pais estão bem, vivendo crescer profissionalmente, como pessoa. E é isso que me faz caminhar. Saber que minha mãe queria que eu fizesse uma pós, um mestrado. Então, foi como eu te falei no início. Penso já voltar para os estudos, me estabilizando, né, um pouco mais financeiramente na minha profissão e continuar o que ela desejava que eu viesse a fazer, que era uma pós, um mestrado. No caso, assim, a sua área de atuação, você mesmo escolheu e a sua mãe te dava apoio para ir mais longe dentro dessa área de atuação? Ou, assim, aquela coisa de realizar o sonho dela? Não, eu sempre tive vontade mesmo. Sempre fui hiperativo, sempre fiz atividade física, então não podia ser outra profissão a não ser professor de educação física. É que nem o triatlon, você começa com uma distância pequena e você aos poucos você vai aumentando. Então você se forma, daqui a pouco vem uma pós, daqui a pouco vem um mestrado e você vai sempre querendo mais. E ela sempre me motivava, né, em ambas as partes, tanto no esporte quanto nos estudos também. Então é isso que me motiva todo dia a querer ir mais longe. A querer ir mais longe, exatamente. Que nem, voltando a falar, né, que nem nas provas de triatlo, eu sempre quero ir mais longe. Legal. Quando foi a última vez que você riu de verdade? Aquela gargalhada de doer o estômago? Foi até ultimamente, foi acho que até semana passada. Trabalho numa academia aqui, a gente mexe em tablet, né? E tem um professor que trabalha comigo, tal, aí ele tem mais acesso a algumas informações mais de logística, de RH. Aí quando ele abriu o painel lá, de todos os funcionários, ele clicou no nome dele e no meu. Aí ele veio e falou assim: rapaz, olha só que interessante, nós estamos disparados, nós somos os 2 melhores professores da rede toda. A academia tem 3 unidades, no Porto, em Laranjeiras e aqui em Botafogo. Ele falou: nós somos os 2 melhores professores aqui. Aí eu virei para ele e falei: rapaz, mas isso é o quê? Isso é devido a número de série? Ele: olha, eu não sei o que a gente está fazendo, mas é alguma coisa que está dando certo. A gente continua fazendo. Cara, a maneira que ele falou,
Eu dei gargalhadas, porque foi assim, cara, só é uma coisa que a gente tá fazendo, só que a gente não sabe o que é, mas tá dando certo. A gente, pô, como é que a gente vai continuar? A gente continua, não muda o que a gente tá fazendo, não. Mesmo sem saber o que é. Tive que gargalhar um pouco de chorar. Sabe? E ele também, que eu, pô, não esperava uma resposta dessa, né? Mas essa foi, assim, me pegou de surpresa, né? Foi mega espontânea. Até os alunos começaram a rir sem saber o que era, né? Que riso é contagioso. E, cara, foi tão espontâneo. Cara, os alunos começaram a rir e nem eles sabiam do que. Foi muito legal. Se você tivesse agora um microfone que o mundo inteiro pudesse ouvir, o que você diria? Procurar cuidar mais dos nossos pais, porque eu coloquei meu pai, eu não podia dar o suporte que meu pai precisava, né? Eu coloquei meu pai numa casa de repouso para idosos, que era até próximo de onde eu morava. E eu sempre frequentava lá. E eu vi que tinha muitos idosos que falavam assim: olha, você é um filho iluminado, que você sempre vem aqui visitar o seu pai. O meu me colocou aqui, há 2 anos não vejo mais meu filho. A maioria falavam... Caramba, triste, né? A maioria falava praticamente quase a mesma coisa. É uma situação pesada. E assim, eu comecei a visitar o meu pai, levava coisas para ele comer, aquelas coisas todas e tal. E comecei também a dar um pouquinho daquela atenção que eu dava pro meu pai. Quando meu pai se recolhia, né? Ele ficava cansado, tinha que colocar ele deitado. Eu procurava dar uma atenção para alguns outros idosos que eram mais próximos, né? Tinha alguns idosos que realmente não se comunicavam mais, estavam com uma situação física bem comprometida. Mas aqueles que conseguiam interagir, falar, né? Eu procurava sempre dar uma atenção ali para eles também. E acabou assim, meu pai teve que sair da casa de repouso, né? E foi pesado para mim, porque mesmo eu não conhecendo eles, a gente acaba se apegando a eles também, né? Então, assim, quem puder ainda ter seus pais, idosos, pai ou mãe, cuide deles, assim como se fossem você cuidando de você mesmo, né? Larga, se for para largar trabalho, larga, porque se não fossem eles, a gente não estaria aqui, né? Então, eu acho que o melhor retorno que a gente pode dar para os nossos pais é a gente mostrar o que nós aprendemos com eles, que é cuidar deles, ser responsável com eles. É família, né? Mas nem todo mundo pensa assim. Mas acho que cuidar dos pais, ter um carinho melhor e não colocar numa casa de repouso e esquecer lá. Alex, o que você perguntaria para o próximo participante? Gostaria de saber se é correto pegar os pais deles, já idosos, e simplesmente deixar numa casa de repouso e ir lá viver sua vida e esquecer seus pais lá. Ok, Alex, muito obrigado pela sua participação. Por sua causa, a gente consegue realizar esse vídeo, trazer esse tipo de conteúdo para agregar valor na vida das pessoas. Que bom, que bom. Obrigado. Eu agradeço. E é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A pergunta deixada pelo Alexander foi: você acha correto deixar os seus pais no asilo? Responda aí nos comentários e se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você goste, com alguém que você conheça, que a pessoa possa se identificar com esse tipo de conteúdo, e ative os sininhos das notificações, que aí você fica por dentro de tudo que acontece dentro do canal. Você vai receber uma notificação no seu celular. Só mais uma coisa, pessoal. No momento da gravação desse vídeo, agora, o canal tem 59 inscritos. E eu particularmente gostaria muito de agradecer por esse apoio que meus conhecidos, meus amigos têm me dado. E realmente eu me surpreendi. Realmente não era algo que eu esperava, então fico muito contente. Muito obrigado pelo seu apoio. Você faz parte disso ativamente. E eu só tenho a agradecer. Vou continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Agora, deixa eu ver que horas são. São 1h28 da madrugada.
Logo depois desse vídeo eu vou editar. E é isso. Eu só tenho a agradecer. E gratidão, gratidão e gratidão. Vamos pra cima. E mais uma coisa, pessoal. Tecnicamente falando, durante a entrevista e tal e tudo mais, aconteceram algumas coisas, alguns erros técnicos. Não está passando desapercebido. Eu prometo que eu vou melhorar essa questão, só não vou especificar o que é para não dar ênfase nesse tipo de coisa. Mas vou melhorar tecnicamente falando e vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Até a próxima.